Olá, sou o Michel Augusto e você está no canal Exposição Bíblica. Nós estamos numa jornada aí de 9 marcas que tratam do chamado para a pregação. São distintivos que apontam para nós, trazendo um discernimento sobre a nossa real motivação, se somos literalmente chamados. É uma verdadeira jornada de revisitação ministerial. Para os que estão começando, é uma oportunidade de criar um campo de discernimento daquilo que querem na vida. Discernimento vocacional. A questão de vocação é algo sério e há uma crise muito grave nessa área, não só na vocação cristã, mas a vocação de um modo geral. Chegamos na marca de número 7, a sétima marca distintiva no tocante à chamada da pregação, é se de fato está tendo influência espiritual sobre quem nos ouve. Nós precisamos observar o fruto espiritual na vida de outros. Aquilo que nós desenvolvemos na liderança chamada por Deus deve ser confirmada em outras vidas. Literalmente, a gente não está trabalhando aqui com a questão do pragmatismo através da quantidade de pessoas, mas literalmente, se você for chamado para pregar o evangelho do reino de Deus, você vai ver o fruto através de pessoas sendo transformadas à imagem de Cristo. Você vai sentir um desejo irresistível de ver as pessoas experimentarem uma fé mais forte em Jesus Cristo de Nazaré. Esse é um pré-requisito para que você e eu entendamos essa chamada. Quando você lança a rede da pregação da palavra, pode acontecer duas coisas. São duas respostas. Lá em Lucas a gente falou sobre isso. As redes lançadas provocam reações distintas. E Lucas, o Evangelho de Lucas vai trabalhar exatamente essas respostas. Então, quando você lança as redes, de fato, deve haver respostas positivas ou negativas. Os que são, eles responderão a chamada através da pregação do Evangelho e serão transformados à imagem de Cristo. Então, o trabalho do pregador levará pelo Espírito Santo, através da palavra exposta, a uma nova vida em quem os ouve. Ok? Então, isso deve nos impulsionar a entender literalmente como Deus age na chamada dos seus servos. Paulo tinha exatamente essa paixão impulsionadora. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 21, diz o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, nesse texto, não podemos entender através desse texto que a salvação é algo meritocrática. A salvação não vai acontecer na força e na persuasão de quem prega, mas literalmente Deus vai usar o pregador nessa jornada, nessa obra. A salvação só pode
ser por meio do Deus soberano. Só pode ter um convencimento do Espírito Santo. Mas ele trabalha por meios humanos para cumprir os seus propósitos eternos. E isso começa com pessoas sendo chamadas individualmente para pregar esse evangelho. Então, se alguém deve discernir um chamado para o ministério, deve haver alguma evidência de que os perdidos estão sendo trazidos a Cristo. Se você olhar as 2 primeiras pregações de Pedro em Atos, você vai ver exatamente isso. Evidências fortes da chamada de Pedro para pregar o evangelho de Jesus Cristo, assim como Paulo e outros também. E na história da igreja, nós temos aí Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, e, enfim, inúmeros outros que foram chamados para esta grande obra. Tá bom? Bom, eu creio que nessa jornada você está sendo convulsionado, está revisitando o seu ministério, a sua chamada, e entendendo que nessa marca, o que Jesus diz em Mateus 7,16 e no versículo 20, vale muito para a confirmação da sua chamada. Pelos seus frutos os conhecereis. Tá, ok? Isso não é verdade apenas para discernir os falsos profetas, que produzem frutos corruptos, mas é verdadeiro também para discernirmos se você de fato foi chamado para esta obra. Há um testemunho, há um fruto piedoso que, pela graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus, usando a instrumentalidade da pregação por meio da sua boca, tem gerado. Vidas têm conhecido o Evangelho, têm buscado o Evangelho através daquilo que você, pela chamada divina, tem feito. Ok? Então, dentro desse arcabouço neotestamentário, nós vamos identificar todo esse arranjo que vai criar um campo de discernimento distintivos para você identificar se você foi chamado, ou identificar pessoas que literalmente são chamadas para esse dom. Tá ok? Bom, espero ter ajudado você de alguma forma. Amanhã nós nos encontraremos, amanhã falaremos da 8ª marca e encerraremos com a 9ª marca. Se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber as notificações e não deixe de dar um like nesse vídeo aí. Divulgue esse vídeo para os seus amigos. Faça um favor. Ajude outras pessoas. A centralidade do Evangelho no púlpito glorifica a Deus. E é necessário que, na nossa geração, possamos criar esse campo de discernimento sobre a verdadeira chamada para a pregação do Evangelho. Há muita picaretagem nesse meio e nós precisamos denunciar isso. Há muitas pessoas que não foram chamadas para fazer o que estão fazendo. Elas estão se oferecendo por pura vaidade. E a consequência é trágica. Deus não é glorificado, o Evangelho não é pregado, pessoas são decepcionadas e aí a coisa fica feia. Que Deus nos ajude, na nossa geração, a viver de modo diferente tudo isso. Tchau, tchau.